boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte já já. Tem Libertadores, hein? A vitória do Flamengo apertada sobre Estudiantes no Maracanã e a derrota do Palmeiras, surpreendente, né? Pro Cerro Porteño, eram 27 jogos sem perder em casa na Liberta. O Flamengo venceu o Estudiantes, já está garantido nas oitavas da Libertadores. Bora ver o gol? Gol do Pedro. Muslera deu um molezinho, olha, se livra do zagueiro aí, simplíssimo. É difícil fazer o simples, né, Pedro? Olha lá, dá uma ajeitadinha com o pé direito, já bate de canhota e surpreende o goleiro do Estudiantes. Depois, ele tenta essa bicicleta aí, ó. Tem gente que acha que é voleio, eu acho que ele tentou uma bicicleta ali, meio voleiada, pronto, não sei se você concorda. Quem também tá voando no Flamengo é Léo Pereira, convocadíssimo para a Copa do Mundo. Ele se firmou, né, como uma das referências absolutas desse time. Um carioca, um paulista, um mineiro e um paranaense. O único dos 4 rubro-negros convocados para a Copa que foi titular ontem. O assunto hoje é ele. Queria saber o que você achou da convocação do Léo Pereira. Eu acho que foi merecido ele ter ido para a Copa. Ele vem numa constante evolução no Flamengo. Esse ano realmente eu acho que ele mereceu. Eu acho que sim. Nosso Carolino vai arrasar lá. O anúncio veio na segunda. Léo Pereira, Flamengo. E 2 dias depois, estava ele em campo. Eu fico muito feliz, um momento extraordinário da minha vida, com certeza. Grato ao clube, aos meus companheiros que estão no dia a dia e se não fosse eles eu não estaria aqui, né? Mas tem que desligar, cara, você tem que pensar no jogo. Afinal, era jogo pesado. Noite de Libertadores contra o Estudiantes. Uma partida intensa, mas sem muito brilho dos ataques. Léo Pereira foi o primeiro jogador do Flamengo a chutar uma bola no gol. Depois do intervalo, ele cobrou outra falta. Passou perto. Passa a esquerda do gol, Zunindo com perigo. O gol do jogo foi de Pedro, aos 19 do segundo tempo. Léo foi ali, pro Montinho, comemorar. Ontem, Léo Pereira completou 305 jogos pelo clube. É a 7ª temporada dele no Flamengo. E nesse período, o zagueiro passou por altos e baixos. O senhor já criticou alguma vez o Léo Pereira? Sim, sim, com certeza. Mas hoje eu tenho que dar basta a torcer, né? Como que era antes? Léo Pereira. Peço perdão ao Carolino, é isso que eu tenho a dizer. Outros tempos, né? Hoje em dia, o zagueiro se tornou um dos líderes do elenco. Terminou a partida ontem como capitão depois da saída de Bruno Henrique. A fase tá muito boa, tá espetacular. Quando eu erro, dá certo. Antigamente eu errava, dava ruim já, né? Aí tá bom, tem que brincar com a situação. A tendência é que Léo Pereira jogue mais 2 partidas pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. No sábado, contra o Palmeiras, aqui no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira, contra o Cusco, pela Libertadores, também aqui no estádio. Depois, ele segue o sonho de disputar a primeira Copa da carreira. Já falei pro mister que eu sou faminha, gosto de jogar todos os jogos. É claro que é escolha dele me colocar ou não, mas que eu puder agregar pro time, claro, se estiver bem fisicamente, eu vou jogar os 2 jogos, tentar, né? E só para agregar, tamo aí. É uma clara evolução do Léo Pereira, tá jogando muita bola mesmo, merecidamente vai para a Copa. Bom, o Flamengo está classificado na Libertadores, agora vira a chave, porque sábado tem Brasileirão. Mais do que isso, sábado tem Flamengo e Palmeiras, é o líder contra o vice-líder. Bom é que o Palmeiras não anda jogando bem não, hein? O jogo contra o Cerro Porteño do Paraguai tinha tudo para ser mais uma noite de festa palmeirense. Afinal, eram 5 anos de invencibilidade em casa na Libertadores. Achinho conhecido do futebol carioca que não quis nem saber. Domingues fez o cruzamento pro Verratti! Pablo Verratti, o artilheiro do Brasil no ano passado pelo Vasco, resolveu a parada pro Cerro. O primeiro dele contra o Palmeiras. Eu sabia que o Palmeiras, quando eu estava no Vasco, eu não conseguia fazer gol. Sempre foi difícil para nós, mas hoje aconteceu. Hoje se deu. Fim da invencibilidade do Palmeiras em casa na Libertadores depois de 27 jogos. No Brasileirão, não sabe o que é vencer há 3 rodadas. Sábado a parada é contra o Mengão. E no histórico recente, bom,
Não preciso nem falar, né? O Flamengo é tetracampeão da América! Dia de muito véspera de boca. Eu tô doida pra tocar esse sino. Tem uns 2 anos que eu toco esse sino, sabia? O Flamengo às vezes me decepciona. O Vasco... Tá vendo aí? Nunca me decepciona. Flávio Vini, que tava no Maracanã, e conta pra gente a história do jogo do Flamengo. Rodolfo. O Flamengo já entrou em campo em uma situação confortável na liderança do Grupo A da Libertadores. Talvez por isso, o Estudiantes tenha começado melhor. Logo aos 5 minutos, Gonzalez Pires cabeceou por cima. A primeira chance do Flamengo veio no chute de longe do Jorginho. O time não brilhou, mas garantiu a vaga nas oitavas de final. Eles tentavam arriscar e a gente arriscava ainda mais em cima deles. Por isso acabou por funcionar. Tivemos ali 2 ou 3 bons movimentos nas costas. E foi uma ideia para resolver dentro dos jogadores que tínhamos. Hoje, como vocês viram, tive que voltar a meter o Varela de ponta direita. O jogo só foi ter emoção de novo quando o árbitro marcou o pênalti do Messa no Bruno Henrique. Mas após o alerta do VAR, a falta foi marcada fora da área. Léo Pereira, animado com a convocação, bateu no canto do Muslera. Estou muito feliz, é um sonho realizado, um sonho de infância, então eu tenho compromissos ainda com o Flamengo, tem jogos muito importantes, hoje foi um desses, mas estou muito feliz com a convocação e com os 3 pontos de hoje. O segundo tempo também estava morno até o Léo Pereira, agora zagueiro de seleção, cobrar outra falta com perigo. De repente, em algum momento da minha carreira, era improvável até eu ser titular no Flamengo. E do jeito que foi o processo, do jeito que as coisas aconteceram na minha carreira, é muito difícil explicar. Então, como eu falei essa semana, eu sigo só vivendo os planos de Deus na minha vida e sou muito grato por cada oportunidade. O gol saiu em um lance em que o Bruno Henrique adiantou muito a bola. Muslera falhou e o Pedro, na primeira oportunidade que teve, não perdoou, decretando a vitória rubro-negra. Estava improvável ali, né? O goleiro não esperava um cruzamento, não sei, mas eu sempre observo o gol, eu sempre observo um espaço e ali tinha um espaço para fazer o gol, então fui feliz na finalização. Pedro também disse que não ficou abalado por não ter sido convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Preferiu enaltecer o fato de estar entre os cotados para representar o Brasil no Mundial. Eu queria estar lá sim, né? Obviamente era uma vontade minha, estava com a expectativa boa, mas não fui convocado. Ancelotti escolheu os 26, mas sem dúvida quem foi também mereceu. Só de estar entre os possíveis selecionáveis para mim já é muito gratificante, agradecer a Deus por isso, por estar ali com a expectativa boa, né? Eu não vejo como nada como negativo, isso não é demérito para ninguém não ser convocado para a Copa, pelo contrário, estar ali entre os 30 possíveis ali, até o último momento ali possivelmente poderia ter sido convocado, isso para mim já é muito gratificante, é sinal que eu venho representando um bom futebol aqui no Flamengo. O gol animou o Flamengo. Samuel Lino deu bom passe para o Carrascal, que parou no Muslera. No rebote, Pedro quase fez um golaço. Logo depois, Pedro recebeu livre e por pouco não marcou de bicicleta. Eu tento sempre, né, um lance, não por ser bonito, mas sim por tentar surpreender o goleiro, tentar pegar ele de surpresa, como também que ele não esperava e ficou parado no lance. Então é algo que eu tento surpreender ali na finalização. E é claro, né, como atacante eu tenho que ter essas formas de finalizar e não para ser bonito, mas sim para surpreender o goleiro. O Flamengo ainda pode confirmar a primeira colocação geral da fase de grupos da Libertadores, o que só aconteceu em 84. Toda vantagem é importante, né? E acredito que para o grupo, por quanto a gente trabalha, e esse grupo realmente merece estar marcado, como você falou, na história do clube. Então a importância de a gente tentar
continuar invicto é realmente importantíssimo e a gente sabe disso e a gente está trabalhando para continuar nesse caminho. Para ser dono da melhor campanha, o Flamengo precisa vencer o Cusco no Maracanã e ganhar os pontos do jogo cancelado na Colômbia. Assim, jogaria em casa as partidas decisivas até a grande final. Atura ou surta? Ah, cadê ele? Tava com saudade de colocar as canjicas de fora. Cadê as canjicas do As canjicas estão de volta. Oh, DJ Careca tá feliz também. Anderson tá feliz. Oh, aí, ó, o sino da classificação, galera. Mas calma, ainda tem um objetivo na Libertadores. Qual é? Terminar como a melhor campanha da fase de grupos. Mas sabe de uma coisa, Vene? Eu não tenho nada a ver com isso. Se você quiser terminar, você vai fazer, tá? Mas diz que os campeões da história da Libertadores, eles não acho que foi só o Palmeiras em 20 e, sei lá, mais um outro time. Geralmente, quem vai trupicando, sabe? Trupicando. Sim, começa mal pra terminar bem. Então, às vezes é melhor tu fazer aquele teu... O Flamengo tá aí pra quebrar paradigmas. Tá certo, entendeu? Vene Casagrande. Vamos quebrar paradigmas. Muito bem. Vem cá, Vene Casagrande tá com as canjicas de fora, tá feliz, o Flamengo já tá classificado para as oitavas da Libertadores. E eu quero saber de você, Vene Casagrande, um placar magrinho, mas efetivo, né? Quais foram os destaques dessa partida, na sua opinião, Vene? Vamos lá, Fernandinha. Para mim, o grande destaque, a gente até mencionou aqui a qualidade do Jorginho. Para mim, ele foi o melhor em campo. Jogou muita bola novamente, sendo muito importante. Embora no primeiro tempo o Flamengo não tenha feito uma grande partida, mas eu acho que a partida abaixo do Flamengo na etapa inicial foi muito por conta de 3 jogadores do setor ofensivo que não estavam se entendendo. Bruno Henrique aberto na ponta esquerda, Luiz Araújo aberto na ponta direita e o Carrascal, que está tendo muitas dificuldades de substituir nada mais nada menos que o Arrascaeta. No segundo tempo, quando o Paquetá entra e quando o Samuel Lino também entra, a vida do Jorginho fica ainda mais facilitada. Mas no primeiro tempo a gente pôde ver o Jorginho comandando o meio de campo, sendo o armador das jogadas em bola lançada muito para o Bruno Henrique. Inclusive isso para mim foi uma novidade, o Pedro saindo muito e o Bruno Henrique fazendo uma espécie de facão, algo que ele fazia muito nos tempos com o Gabigol, me lembrou esses tempos de 2019 e ali 2020 junto com o Gabigol. No segundo tempo, repito, com a entrada do Paquetá, a vida do Jorginho ficou mais facilitada, porque você, querendo ou não, tendo a qualidade de um jogador desse ao seu lado, ajuda demais. E aí o Flamengo fez o básico, como você mencionou. O Flamengo não deu o espetáculo, pelo contrário, fez o dever de casa, encaminhou a classificação e agora, eu brinquei aqui, mas de fato busca sim ser a melhor equipe na fase de grupos da Libertadores. Poderia ter sido mais? Poderia, mas o Flamengo, repito, fez aquilo que se esperava dentro do Maracanã e pensando muito no sábado também, Fernandinha, como a gente havia mencionado. O Flamengo entrou em campo com apenas 4 titulares. Ou seja, o Leonardo Jardim, além de conseguir a classificação e rodar o elenco, consegue chegar ainda melhor que o Palmeiras no sábado, porque o Palmeiras está vivendo uma fase complicada. Lembrando que não era o, com todo respeito, o Ibis, né? Não do era, outro lado. não era. Era o Estudiantes. Qual foi, Caio, pra você, boa tarde pra você, a maior dificuldade do Flamengo? Como o Vene falou, o placar magrinho, mas é o que interessa. O futebol nem sempre você vai dar show, vai golear. O placar poderia até ser mais elástico. Qual foi a maior dificuldade do Flamengo, na sua opinião, Caio? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Vene, Boa pessoal tarde. de casa também. Acho que principalmente no primeiro tempo, a principal dificuldade do Flamengo foi conseguir fazer as jogadas de associação em passes curtos, principalmente por dentro. O Flamengo teve muita dificuldade para isso e recorreu ao que o Vene falou aqui, dessas bolas longas nas costas da defesa, aproveitando a velocidade do Bruno Henrique. Numa delas, inclusive, o Bruno Henrique ia sair dentro da área quando ele sofre um pênalti, que depois o VAR volta e marca falta fora da área. Eu acho, inclusive, que a atuação do VAR nesse sentido não foi a melhor possível. Eu acho que o árbitro tinha que ter sido chamado para analisar e reinterpretar se a falta termina dentro da área ou fora da área e também revisar um possível cartão vermelho, já que ele marcou a falta fora da área. Acho que houve um erro aí do VAR nesse sentido. Na minha opinião, foi pênalti e se não fosse pênalti, tinha que ver para cartão vermelho. Porque ele ia estar fora da área e ele ia ser o último homem, né? E aí seria o cartão vermelho. O último homem deve tomar o cartão vermelho. O que cabe discussão ali é que o Bruno Henrique ainda não estava com a bola dominada, mas era uma chance clara e manifesta de gol. Dito
isso, o Flamengo já tinha tentado essa bola outras vezes e vinha dando certo, não conseguiu converter em gol, mas no primeiro tempo o Estudiantes se comportou bem defensivamente, conseguiu catimbar mais o jogo, a gente sabe que a arbitragem na Conmebol é mais conivente com isso, o jogo fica mais amarrado, o Flamengo tem dificuldade, mas no segundo tempo, numa falha bizarra do Muslera, mas também de muita inteligência do Pedro. Se a gente for parar para analisar o gol do Flamengo, ele é um gol que só sai porque é o Pedro ali. Porque, na minha opinião, mais de 90% dos atacantes, jogadores de futebol brasileiro, ao receberem uma bola daquela que o Pedro recebe, domina e toca para trás. O Pedro já vai dominar a bola pensando em chutar. Ele nem olha pro gol, ele sabe onde está o gol. Ele domina e bate no gol rápido, mais um gol de pura inteligência do Pedro. Tá no telão, Vene Casagrande. Mais uma partida maravilhosa do Pedro. Nota 10 pro Pedro. Quase marcou um golaço. De fato, e eu acho que o gol só saiu, embora o goleiro adversário tenha falhado, pela qualidade do Pedro. Porque se fosse um outro jogador com uma qualidade um pouco inferior, não teria colocado a bola na rede. De fato, o Pedro está vivendo o melhor momento. Arrisco a dizer que é o melhor jogador desde quando o Leonardo Jardim chegou ao Flamengo. Se eu tivesse que eleger quem está mais se destacando, ele e o Samuel Lino. Mas o Pedro, de fato, que vem fazendo com a camisa do Flamengo, inclusive na seleção brasileira, ele furou fila. Porque eu acho que se alguém se machucar, talvez ele seja uma espécie Ele seja aí, mais que o João Pedro, você acha, Vinícius? Mais que, dependendo, por exemplo, se o Igor Thiago, eu bate na madeira aí, eu não estou desejando isso, pelo amor de Deus, mas se o Igor Thiago sente alguma coisa, se machuca, eu acho que Pedro é o plano A para o Carlo Ancelotti convocar. Lembrando que são 55 na pré-lista e a gente viu aqui na tela do SBT os 26 que foram convocados. Só que se alguém se machucar, né, nessa lista, ele recorre à pré-lista e daquela pré-lista ele pode retirar e essa troca, o jogador, Fernandinha, pode ser até a véspera da estreia na Copa do Mundo. Até o dia 12 de junho. Até dia 12 de junho pode ter mudança por conta de lesão. A única posição que pode ter mudança durante a Copa do Mundo é a posição de goleiro, então, que aí a FIFA permite. Muito bem. E o treinador, Leonardo Jardim, falando em seleção brasileira, lamentou na coletiva a não convocação do Pedro para a seleção e destacou que o camisa 9 é um jogador com características muito especiais. Cadê? Pedro é um jogador especial. Eu acho que no Brasil não há nenhum jogador com as características dele e com o repertório dele em termos técnicos. Com certeza que há jogadores mais rápidos do que ele, há jogadores mais fortes do que ele, mas em termos de repertório técnico eu tive um jogador que foi o Berbatov, que associava-se muito à qualidade que o Pedro tem. Por isso é uma pena não vê-lo nesta primeira chamada à seleção. O Caio Caesa, no Brasil, brasileiro, atuando no Brasil, hoje, em maio de 2026, ele é o melhor centroavante? Com essas características daquele nosso antigo e saudoso 9, camisa 9, né, de grande área. O Pedro é muito acima da média do futebol brasileiro. O Pedro é jogador de nível europeu. Tudo bem que ele foi para a Europa e não deu certo lá e tem uma série de questões que a gente deve analisar quanto a isso. Isso não quer dizer que ele não tenha qualidade para estar lá, porque ele é muito diferente. O Pedro no futebol brasileiro sobra, eu concordo com o Leonardo Jardim. O Pedro é de um nível altíssimo. Ele demonstrou isso ontem mais uma vez no gol que ele fez, no gol que ele quase fez também, que apesar de ter gente reclamando da forma como ele finalizou. Vamos olhar. Se ele faz esse gol aí, é para a torcida sair do estádio, pagar o ingresso de novo e voltar. Porque vale o ingresso, vale entra para a história do Maracanã como um dos belos gols do Maracanã, porque ele tem capacidade de fazer isso. Caio, vem cá no meu telão, vem cá, por favor. Você que já jogou futebol, Caio é ex-atleta, Caio é profissional de educação física. Vamos lá, pode ficar ali no cantinho? Isso para mim, eu como uma educadora, né, eu digo, isso é um recurso, tá? O jogador, quando ele vem a bola para ele tem que pensar muito rápido, ou para afastar, se ele é um defensor, ou para finalizar, ou dar um passe, se ele tá ali na parte mais ofensiva da fase do jogo. Essa bola, ela vem numa queda muito rápida e com muita velocidade. Qual seria eu não consigo, Fernanda, mas eu nunca joguei futebol, mas pelo que eu aprendi na faculdade, biomecânica e tudo mais, já analisando futebol, apaixonada, eu não consigo enxergar um outro recurso além desse, porque a bola ela cai rápido e ela tá com força e velocidade. Ele poderia, por exemplo, ele tem capacidade para isso, que é pouco, receber a bola de costas pro gol, girar e bater. Mas não tem como, a biomecânica não dava para ele fazer. Sim.
Qual outro recurso você enxerga além desse voleio, Cara, Caio? pra mim ele tomou a melhor decisão, tá? Também que acho. é a mais rápida, ele ia pegar o goleiro de surpresa e ia fazer um golaço. A outra coisa que ele podia tentar, mas pela velocidade da bola, e que olhando, não parece fácil nem olhando, né? Mas dentro do campo a bola é muito mais rápida do que parece. Sim. Ele podia tentar matar no peito e depois tentar o voleio também. Ele ia parar a bola antes e talvez desse tempo do zagueiro que tá aqui perto dele chegar quando ele matasse. Isso, não ia ficar confortável pra ele. Exatamente, por isso que na minha opinião ele tomou a decisão perfeita, assim. Se ele acerta isso aqui, o goleiro não ia pegar, o zagueiro não ia chegar, ele ia fazer um golaço, a torcida do Flamengo ia comemorar, ia ter que pagar ingresso e voltar de novo. Se ele mata no peito, ele podia fazer o gol também, mas ele ia dar a chance pro zagueiro chegar, coisa que ele não deu, acertando a bola aqui. Foi no detalhe que ele não fez o gol, porque se ele faz o gol, tava todo mundo elogiando até agora. E, gente, foi porque ele não acertou o gol, né? É, isso aí. E eu acho o voleio que foi perfeito. o goleiro foi pego de surpresa. Todo o goleiro mundo. não esperava que ele Ninguém. fosse tentar isso. Eu acho que o goleiro esperava que ele fosse deixar a bola passar para finalizar. Quando o goleiro viu, ele já tinha tentado. Essa bola, gente, vocês não têm noção, ela vem muito rápida. Mais do que na pelada que vocês jogam na méritos terça-feira. também pro Paquetá. Olha o lançamento do Paquetá, gente. Verdade. O Paquetá, ele enxergou um espaço vazio ali e lançou pro Pedro. E ele descola rápido do marcador, né, o Pedro. Ele já descola sabendo que ele ia executar o voleio. E uma outra coisa que ele percebe, se a gente conseguir... Aqui tem um cara dando condição pra ele aqui, né, que tá voltando. Muitos atacantes não iam ter essa referência. O cara ia tentar ficar na linha da zaga para não ficar impedido. Mas ele conseguiu observar que tinha um jogador do Estudiantes mais para trás e ele ganhou vantagem do zagueiro que estava na frente dele. Ele descolou. Mas se ele quisesse descolou porque dominar... ele não ficaria impedido de qualquer jeito. Mas se ele quisesse dominar no peito, ele ia deixar esse marcador chegar e talvez, pela velocidade da bola, ela não ia cair no mínimo, bonita. cara, aqui, quando a bola tá chegando nele, se ele mata no peito aqui... Pode ir. Esse cara aqui chega pra, pelo menos, atrapalhar ele. Por isso que ele tenta de primeira. Muito bem. Tá aí, Caio Caesa. Muito obrigada. Lugar. Gente, o nome disso, pra quem nunca jogou futebol, é recurso. Recurso. E que não é pra todo mundo. Não é mitidez, não é soberba, Esse não é lance aí nada. também, O que nome tá disso é passando aí recurso. agora. Não é excesso de confiança. Não. E que bom que é, hein? E se ele